Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor do CRB, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás perdeu na Serrinha 2-1 para o CRB e neste vídeo eu vou trazer a minha análise do jogo. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, que satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade totalmente dedicada ao futebol goiano. Deixe o seu like, uma maneira de você prestigiar o nosso trabalho, e fique muito à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é muito bem-vinda aqui conosco. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine. E o WhatsApp é o 99402-7562. Goiás 1-2 para o CRB, mais uma derrota do Goiás dentro de casa, e o time esmeraldino vai se complicando cada vez mais na sua missão de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos começar conferindo os principais números do jogo. Aí está a posse de bola. Mesmo o Goiás não tendo vantagem na maior parte do jogo, né, tendo que buscar o resultado, o Goiás teve menor posse de bola do que o CRB, 46% a 54%. Também finalizou menos. O Goiás finalizou 11 vezes, 5 no gol. O CRB finalizou 16, 6 no gol. A precisão nos passes foi a mesma, 82%. Cruzamentos, 29 do Goiás, 7 corretos, 14 do CRB, 2 corretos. Num deles, né, saiu o gol da equipe do CRB. Aliás, o primeiro gol, né, do CRB saiu no cruzamento. Os lançamentos, o Goiás fez 38, o CRB fez 73, desarmes 18 do Goiás, 20 do CRB. Olha que o Goiás teve menos posse de bola e o CRB desarmou mais o Goiás. E os escanteios 7-6 para a equipe alagoana. Então confira aqui praticamente todos os números, aqueles mais relevantes, o CRB dominou na posse de bola, no número de finalizações, nos desarmes e também nos escanteios. Agora vamos conferir a equipe que o técnico Wagner Mancini utilizou ao longo de todo o jogo. Aí está, Tadeu no gol, o Diego Caetano começou na lateral direita, substituído pelo Lucas Rodrigues, Messias, Luiz Felipe, depois Gonzalo Freitas e William Lepo. Rodrigo Andrade saiu para a entrada do Wellington Matheus, Juninho sentiu ainda no primeiro tempo, substituído pelo Wellington Rato, e Rafael Gava, Jean Carlos, Anselmo Ramon e Moraes. Esta formação do Goiás nesta derrota diante da equipe do CRB. Falar um pouquinho agora a respeito do jogo. O Goiás começou muito bem, né? Com 1 minuto já vencia por 1-0. É a segunda vez que o Goiás abre o placar muito cedo, havia feito isso também contra o Botafogo, e nas duas ocasiões o Goiás sofreu a virada, perdeu de virada para o Botafogo, perdeu de virada para a equipe do CRB. Ou seja, uma equipe que não está conseguindo nem usufruir do que constrói, né? Nem estou dizendo de correr atrás, de reverter placar, nem quando sai na frente, jogando dentro de casa, tem conseguido aproveitar para fazer os resultados. Então, o Goiás abriu o placar logo a 1 minuto, e depois desse 1 minuto o Goiás ainda teve uma outra chegada com o Jean Carlos pelo lado direito, e a partir dali só deu o CRB. O CRB chegando a todo momento, obrigando o Tadeu a fazer defesas importantes, algumas muito boas, como a na finalização do Thiaguinho, e o tempo foi passando e o CRB pressionando, criando, sufocando o Goiás, até que empatou o jogo numa cobrança de escanteio. O Mikael ganhou do William Lepo por cima, né? O Moraes deixou o Mikael correr dentro da grande área e o William Lepo perdeu a disputa por cima. 2 erros no mesmo lance, o Goiás foi castigado com o gol e a confiança foi embora, né? A confiança, que já não era tão grande assim, ela acabou indo embora, e o CRB seguiu pressionando o Goiás. Só mesmo ali depois dos 40 minutos é que o Goiás conseguiu ter alguma posse de bola ofensiva, mesmo que ofensiva no campo de ataque, né, mas inofensiva no número de finalizações. Veio o segundo tempo, o Goiás perdeu o Juninho, né, ainda no primeiro tempo, sofreu uma lesão muscular e provavelmente vai tirá-lo aí de vários jogos.
O Wellington Rato entrou ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Goiás manteve a mesma formação, que terminou o primeiro tempo, mas manteve também a mesma postura. Apesar de querer pressionar o CRB, o Goiás queria pressionar o CRB, mas não conseguia. Não tinha capacidade técnica, não conseguia se impor diante da equipe alagoana, que também era bem mais tímida do que foi no primeiro tempo. O CRB no primeiro tempo foi muito mais agudo, muito mais perigoso contra o Goiás, mas acabou que num contra-ataque o Goiás tomou o segundo gol, bola nas costas do William Lepo, que já havia falhado no primeiro gol. Ele perdeu na corrida para o Dadá Belmonte. O Tadeu ficou na dúvida se saía ou não saía. E o Dadá finalizou com muita qualidade para fazer o segundo gol da equipe do CRB. E não teve mais choro. O torcedor esmeraldino soube naquele momento que o Goiás tinha perdido o jogo. Até porque o time... daqui a pouco eu quero falar sobre essa questão psicológica do Goiás, que eu já venho falando há algum tempo. Mas o Goiás no final do jogo não pressionou, o CRB tocou a bola, a torcida chegou a gritar olé durante o toque de bola do CRB, mas o Goiás não pressionou o CRB, nem aquele sufoco que é natural, um time que está perdendo dentro de casa fazendo o adversário, o Goiás não fez, Teve um escanteio ou outro, mal cobrado, inclusive os escanteios, às vezes baixo demais, às vezes passava ali do segundo pau. Então, o CRB teve um desfecho de jogo tranquilo para vencer o Goiás dentro da Serrinha. Uma vitória muito merecida. O CRB mereceu amplamente vencer o Goiás, assim como mereceu também vencer o Goiás lá em Alagoas. O CRB nunca tinha ganhado do Goiás em Goiânia, mas dessa vez ganhou, quebrou esse tabu aí diante da equipe alviverde. E o Goiás, por sua vez, ele vai dando sinais de enfraquecimento. A cada rodada que passa, o time vai se mostrando mais frágil. Vou fazer aqui primeiro uma análise do trabalho dos jogadores, do treinador, depois eu quero entrar num outro aspecto aqui com você, torcedor. Vamos lá. O trabalho do Wagner Mancini não foi bom. Achei que remendou demais o time, fez modificações mais do que precisava, inverteu os dois laterais, colocou um zagueiro que ninguém estava esperando que colocasse, enfim, eu achei que mexeu muito desnecessariamente na equipe, mas a culpa não é só dele, ele tem a sua parcela, mas os jogadores também, um comportamento dentro de campo, um comportamento que deixa muito a desejar, tanto que pouquíssimos se salvaram. O Tadeu fez um excelente primeiro tempo, para mim mais mérito do Dadá no segundo gol. O Tadeu teve uma dúvida ali, mas eu não sei se aquela dúvida seria capaz de evitar o gol do Dadá. Um belo gol. Diego Caito mal, caiu demais de rendimento. Messias não foi bem. Luiz Felipe muito apagado, fora de ritmo de jogo. Pela lateral esquerda, o William Lepo falhou nos dois gols do CRB. Primeiro jogando pela esquerda, depois jogando pela direita. No meio campo, Rodrigo Andrade, razoável. Juninho estava bem no jogo, no momento que se lesionou, era um dos jogadores do Goiás que estava bem no jogo. Rafael Gava apagadíssimo outra vez. Lá na frente, o Jean Carlos, gostei do Jean no jogo, jogador com coragem, muito mais coragem que vários jogadores experientes do Goiás. Anselmo Ramon passou apagadíssimo, no primeiro gol ele finaliza mal, a bola sobra para o Juninho. No segundo lance, que a bola chega bem no segundo tempo, ele furou a jogada. Então, apagada também, não chegou, mas quando chegou também o Ramon não foi bem dentro do jogo, apesar de ter dado uma assistência sem querer ali. E o Moraes correu muito, não foi brilhante, mas foi um jogador que correu bastante, que se entregou bastante ao jogo do Goiás. Colocaria que ele teve uma atuação aí pelo menos regular. Os jogadores que entraram no Goiás, achei até que o menino Lucas Ribeiro hoje foi melhor do que no outro jogo, um pouco mais de coragem. Gonzalo Freitas não acrescentou nada. O Wellington Matheus, péssimo. E o Wellington Rato não apareceu no jogo. Um jogador como o Rato, num jogo como esse, cara, ele tem que chamar o jogo para ele. Chamar o jogo, segurar a bola, distribuir o jogo, ser o dono do time. Ele é o referencial. E o Wellington Rato completamente escondido, atrás da marcação, não aparecia para receber, não participava do jogo. Nesse tipo de jogo, quando as coisas estão ruins, não estão dando certo, alguns jogadores precisam aparecer. Alguns jogadores têm que fazer prevalecer a sua experiência, a sua qualidade. E era jogo para o Wellington Rato fazer isso, para o Anselmo Ramon fazer isso, para o
Rafael Gava fazer isso, mas não, jogadores experientes do Goiás completamente fora do jogo. Então, derrota merecida do Goiás. Agora, vamos a um aspecto que eu queria abordar sobre essa equipe do Goiás. Eu venho ressaltando aqui há algumas semanas que esse time, para mim, o principal problema que ele tem hoje, apesar de ter outros, tá? Mas não é o único, é o principal. Por exemplo, um problema que para mim ficou muito claro, é um time sem força física na reta final. Não está tendo força física para pressionar, para fazer marcação alta, para sufocar o adversário, mesmo quando está perdendo o jogo. Que é uma coisa normal de acontecer no futebol, o Goiás não tem conseguido fazer. Esse é um aspecto. Mas para mim a principal dificuldade desse time é uma dificuldade psicológica. É um time, e esse elenco já mostrou isso ao longo da temporada, ele é um elenco que não consegue jogar sob pressão. Quando a pressão é muito forte, é muito pesada, é um elenco que desmancha dentro de campo. E isso já vem desde o primeiro semestre, ainda com o Jair Ventura, quando você via os jogos, ia para os mata-matas. O Goiás não conseguiu ir bem no mata-mata contra o Craque, não conseguiu ir bem no mata-mata contra o Brasiliense, não conseguiu ir bem no mata-mata contra o Paysandu, não conseguiu ir bem no mata-mata contra o Vila. Por quê? Porque eram jogos decisivos, jogos pesados, não dava conta jogar. Sabe? Não dava conta se impor, não dava conta prevalecer perante os adversários. Se fosse um adversário da mesma categoria ou adversários abaixo, como o Goiás enfrentou vários nesse sentido. E na Série B também, quando esses jogos vieram carregados de muita pressão, o Goiás também não conseguiu fazer grandes partidas. Né? Não se saiu bem no clássico contra o Vila lá no Oba, que era um jogo de muita pressão. Não se saiu bem nos momentos que esteve pressionado dentro da serrinha, criticado, não deu conta de dar respostas positivas. Vem de uma sequência aí de vários jogos ruins, mesmo jogando dentro de casa, para se tornou um fardo jogar dentro da serrinha. Contra o Coritiba, né, sofreu demais. Aquele dia o empate caiu do céu para o Goiás ao não perder para o Coritiba. Então, contra o Atlético também, o Goiás poderia perfeitamente ter perdido o jogo e não perdeu. Então, é um time que psicologicamente ele é fraco. E isso é um problemaço para uma reta final. Né? Porque se tem uma coisa que o Goiás vai precisar nessa reta final para chegar a um acesso, é ter força psicológica. Além das outras, evidente, força tática, técnica, física. Mas sem a psicológica não vai. Não vai. Então, esse é um grande desafio para a equipe do Goiás neste momento. E um outro aspecto sobre o trabalho do Mancini, que eu defendi a manutenção do Mancini por vários e vários momentos, mas esperando uma reação, sabe? Que aquilo era uma fase e queria reagir, e não reagiu, sabe? Não reagiu, e não me parece que vai mais reagir, sabe? Você observa, você olha, e você não consegue ver reação na equipe, não consegue ver reação no treinador. Então, até penso que o Mancini dificilmente vai continuar, talvez até enquanto eu esteja gravando esse vídeo que ele cai, acho que dificilmente o Mancini vai continuar, mas se continuar, ele vai ter que dar conta, dar uma reviravolta grande que ele não conseguiu até agora. Você vai para os últimos 7 jogos da competição, super pressionado, vai ter que conseguir fazer algo que não deu conta de fazer até este momento, que é fazer essa equipe voltar a jogar, que é fazer esse time voltar a ter confiança, porque tudo que o Goiás tentou até agora não deu certo. É um time que vem perdendo qualidade com o passar do campeonato. Quanto mais rodadas acontece, o time vai ficando mais sem confiança, com mais dificuldades, perdendo jogos, até mesmo quando sai na frente não consegue vencer os jogos, como aconteceu contra o Botafogo, contra a Ferroviária, agora contra a equipe do CRB. Então nem mesmo com vantagem essa equipe tem conseguido jogar. Contra o Paysandu, o Goiás saiu na frente, mas já era 42 minutos do segundo tempo. Né? Não é aquele jogo que você tem que administrar uma vantagem, ela já chegou no finalzinho do jogo. Então, o Goiás com muitos desafios para essa reta final, principalmente o psicológico, que para mim hoje, das equipes que estão nessa parte de cima, psicologicamente o Goiás é o mais fraco dentre eles. Você, torcedor, deixe aí a sua opinião, deixe aí também a sua manifestação, ela é sempre muito bem-vinda aqui conosco. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.